eu sou Carla Soraya e este é o nosso Almanaque, a revista eletrônica que traz para você muita arte, informação e as manifestações da nossa gente. No programa de hoje, olha só o que você vai conferir. A moreníssima que entra no salão e de imediato chama toda a atenção, discretamente, sem ninguém mais perceber, de longe já me manda. E fiz muita coisa na TV Jangadeiro, fui apresentador de jornal, fui editor, fiz um jornal pela manhã, você estava na Verdes Mares, eu estava lá no jornal. Essa energia doada pelas mãos de alguém capacitado para isso promove uma profunda sensação de bem-estar, alivia o estresse, as dores crônicas e favorece a cura. E, na verdade, assim, a gente associa muito a restrição alimentar a futuramente uma possível compulsão alimentar. Eu vou abrir sobre uma camada de plástico filme para facilitar no momento que eu for transferir para a forma. E a gente já começa conversando com essa figura da cena musical cearense, mas ele não é cearense, mas ele tem muita personalidade e estilo, não é isso, Nigruver? É cearoca já, né? Cearoca, sou filho de 2 cearenses, estou há muito tempo aqui, virei artista aqui, então eu sou um artista cearense. Mas é carioca de nascimento. De nascimento, mas artista cearense. E você pode me chamar de Nick, você me conhece há bastante tempo. Quando a gente era criança, um dia desses, né? Foi, semana passada. Agora, Ni, o que é que tem, o que é que o Ceará te trouxe, por que o Ceará te transformou nesse artista que você é? No artista. Aqui eu estava mais próximo, pela cidade de ser menor, estava mais próximo do que acontecia de cultura, né? Eu estava próximo do Centro Dragão do Mar, da Praia de Iracema em si, né? Tinha uma cena rock na época que eu comecei a tocar, tinha uma cena rock acontecendo. Aqui os bailes... Assim, talvez porque eu fiquei adulto no Ceará. Então, assim, não tinha muito como ver muita coisa na adolescência no Rio. A sua personalidade foi se desenvolvendo mais aqui. Eu já era dono do meu nariz, era dono de mim, podia circular, né? Mas eu acho que a efervescência mesmo. Assim, já passei por bastante coisa da cena artística cearense. Então, muita transformação, muito vai e vem. Né? Então... eu acho que foi essa efervescência mesmo que me fez sair de casa para cantar. Mas a cena cearense tinha uma turma que era para o lado do forró, tinha uma turma que era mais estilo dando continuidade ao que Massa Feira fez, e você nem foi para um lado nem foi para o outro. Você se descobriu com o soul, com essa música mais com essa batida bem diferenciada, né? Eu comecei na noite, mas não tocava instrumento, só cantava, né? Eu acompanhava uns colegas de faculdade, que eu fiz música na UES, não concluí, mas o que eu levei de lá foram os amigos, foram as amizades. Inclusive, vários deles estão na cena aí. E eu fico muito satisfeito de perceber que o trabalho foi se formando nesse caminho que não levava nem para o underground, né, que era o pessoal do rock and roll e tal, e nem para o mainstream, né, essa coisa de onde estava a grana, né, o forró, e depois o axé, e depois o pagode, e depois o sertanejo. Eu sempre fiquei... não era questão de indecisão, era muito pelo contrário, era questão de coerência mesmo. Mas aí hoje você já toca de um tudo, né? Porque você, quando é chamado para ir fazer festa particular... Festa particular? Não, acredita. Sério? Eu não faço tanta festa por isso, mas eu faço as melhores festas por isso, porque eu toco o que eu quero tocar. Porque as pessoas te chamam para ouvir o que você está querendo tocar, né? Assim, por exemplo, eu não canto Parabéns para Você se não for festa particular. E hoje em dia que as pessoas estão conseguindo entender o porquê. Eu faço isso há muito tempo. Então, porque se você tocar no restaurante, você vai tocar todos. Um dia desse eu fiquei sabendo que a pessoa tocou 15 vezes Parabéns para Você na noite. Isso é torturante, assim. Isso deixa de ser artístico. Você prepara um show, a não ser que você se coloque para isso. Assim, eu vou sair de casa, você tem outra profissão, mas quando você faz só isso, eu preparo com muito carinho o que eu levo para as pessoas e eu percebo que muita gente entende isso, e quando chama para o seu evento, eles querem aquilo mesmo. Querem o que eu faço, querem a minha verdade, querem que aquele grupo que está trabalhando comigo, afinal, eu não faço nada sozinho. Se não forem eles, não acontece, né? Sozinho é outra coisa. Sem meus companheiros, sem a minha equipe, não acontece. E eu fico muito feliz de poder tocar o que eu gosto, tocar o que eu quero,
São 10 anos de Indie Groover já, com essa marca, com esse nome. Então, eu me sinto muito satisfeito. Então, vamos ouvir o que muita gente chama o Indie Groover para ouvir um pouquinho do talento dele aqui no nosso Almanac. Deixou a minha vida bagunçada. Chega disso, não acredito mais em nada. Já teve a sua vez, veja o que você fez. Deixou a minha alma perturbada. Vai cantar em outra freguesia. Vai cantar em outra freguesia. Chega disso, não acredito mais em nada. Já teve a sua vez, veja o que você fez. Deixou a minha alma perturbada. Sai fora! Vai cantar em outra freguesia. Chega disso, chega disso, chega disso, chega disso. Chega de inveja, chega de maledicência, chega de mentira, chega de parada errada.
Chega. Chega disso. Chega disso. Chega disso. All right. Chega disso. Chega disso. Chega disso. Chega disso. Chega disso. Chega disso. All right. Muitíssimo obrigada, Nigruver. E ó, daqui a pouquinho tem mais esse balanço gostoso. E o meu convidado agora tem duas grandes paixões: a comunicação e a aviação. Ele já foi apresentador de telejornal, âncora de radiojornalismo e atualmente é consultor em comunicação e marketing. Eu estou falando do meu querido amigo, jornalista, piloto também, Tudo bom, César Carlinha? Espíndola. Muito obrigada por Poxa, sua Carlinha, presença aqui prazer no muito nosso grande. almanaque. Ô, Carla, muito obrigado. A gente nunca dividiu bancada, né? Porque a gente era concorrente na É época. verdade, Carla, é verdade, mas eu sempre fui seu fã. E aqui Sabe, a reciprocidade sempre também é fui seu mútua, fã, né? sempre Vamos gostei do teu rasgando trabalho. cedo aqui do E jornalismo. hoje lhe escuto todo dia na rádio também. Que coisa boa, né? muito obrigada. A- Agora, César, o jornalismo e a aviação foram duas paixões que andaram sempre juntas? Foi, Carla, sabe por quê? Eu, desde criança, gostei muito de TV, gostei muito de rádio. Na verdade, eu gostava mais de rádio que de TV. Né? Eu sempre fui um apaixonado pelo rádio. Né? Sempre acompanhei, né? Sobretudo na década de 70, os grandes locutores de esportes, né? os grandes apresentadores da TV, do jornalismo. Né? Enfim, sempre me trazia muita... E tu é cearense? Eu sou cearense, de Fortaleza, né? Apesar do fenótipo, né? descendente que não, diz, desse tamanho aí é bem difícil a gente encontrar a família cearense. tem uma ascendência espanhola, outra parte portuguesa, então saiu mais ou menos assim, né? Então eu sempre gostei, eu acho que o jornalismo para mim foi uma coisa natural, apesar de que eu não comecei a minha carreira profissional como jornalista. Não? Não, eu muito jovem, o meu primeiro emprego, aliás, foi em banco, né? Em banco. Acho que daí os números, né? Isso, Daí a história. comecei em Você banco. era de exatas e passou para as Isso, humanas. Exatamente, me seduziu, né? Me seduziu. Então, eu comecei em banco, fiz uma carreira em banco, fui profissional de banco durante algum tempo. Em 89, quase 90, eu fui convidado para escrever uma coluna de economia no Tribuna do Ceará, no então jornal Tribuna do Ceará. E Ainda do Sancho. Isso, ainda do Sancho e tal. O Erivelto de Souza era o editor-chefe do jornal e tal. E eu comecei Mas essa chamada para você escrever uma coluna sobre economia, porque você já tinha algum contato com jornalista, já fazia... conhecia, quando a gente gosta, a gente começa a se aproximar das pessoas, né? Então, eu era amigo do Erivelto, era amigo de algumas pessoas da área, e como eles sabiam que eu atuava no mercado financeiro, eles estavam precisando de um colunista, eu disse, que tal? Eu disse, cara, na hora, topei. E em 90, um ano depois, eu digo até que eu sou cria. Eu nasci praticamente junto com a TV Jangadeiro. Né? Em Cria do Tancredo. Isso, em 90, o saudoso Tancredo Carvalho, já conhecendo o meu trabalho e tal, me convidou para ser comentarista de rádio e TV na área de economia. E aí eu comecei, né? E comecei a me apaixonar realmente, a entrar realmente. E quando foi inaugurado o Jornal Jangadeiro, o Rui Lima, nosso querido amigo Rui Lima, abraço para você, Rui. O Rui disse, olha, César, está curtindo Aracati, que maravilha. Ele disse, César, o que tu acha de fazer um comentário na televisão? Eu disse, cara, você vai me matar, porque eu nunca fiz televisão e tal, né? E olha só com quem era, a Dizessá. Nossa, Né? Senhora, Do lado. professor. Era uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, mas eu topei. No primeiro dia foi meio complicado, mas depois a gente vai se acostumando e tal. E fiz muita coisa na TV Jangadeiro, fui apresentador de jornal, fui editor, fiz um jornal pela manhã, você estava na Verdes Mares, eu estava lá no jornal. Inclusive, a gente tem muita história interessante para contar, né? Nossa, ou se tem, de ao vivo principalmente. Me lembrei rapidamente eu fui entrevistar a Suzana de Moraes, a filha do Vinícius de Moraes, até faleceu, infelizmente faleceu recentemente, né? E eu chegava na TV 5 horas da manhã,
né? 5 da manhã para fechar o jornal, com a Dina Sampaio, minha querida Nossa, amiga. Dina, Né? maravilhosa. E a gente fazia lá esse jornal. E, Isso aqui tá virando um bate-papo legal. Carla, deu uma chuva que você não tem noção. Uma chuva tremenda. Eu já ia de terno e tal. Cheguei completamente molhado, né? Aí a Dina disse, pô, você não vai ter condição de fazer esse telejornal desse jeito. Eu disse, não, vamos ver aqui, o que eu faço? Aí tinha um operador lá na Jangadeiro chamado Beto Bola, né? Beto Bola. Aí você conheceu muito, né? Aí o Beto disse, César, por que tu não bota essa bermuda? Né? Tu bota aqui essa bermuda. Tu bota essa bermuda. Não podia entrar de Não bermuda, podia. mas Olha, estando lá dentro... Quase que a entrevistada não conseguia responder, porque ela dava vontade de rir, mas realmente foi uma situação muito complicada. Mas coloquei o jornal Mas no ar. você fez o jornal de Fiz- bermuda. fiz de Então bermuda. aquela história de que o pessoal ficava vestido só daqui Gente, pra cima, com você já aconteceu. É verdade. Com você já aconteceu. Aconteceu. Eu comigo, uma das vezes que eu estava apresentando o Bom Dia Ceará, de repente eu estava aqui quando um spot de luz estourou. Uhum. Tudo bem, estourou, a gente toma aquele susto. O problema é que o fragmento da lâmpada caiu Nossa. e dentro do estúdio tinha carpete. Meu Deus. Aí daqui a pouco eu comecei a sentir um cheiro de fumaça e aquela fumacinha aqui, ó. Meu Deus Aqui, do céu. aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, menino. Que eu tinha que dar um jeito ali. Aí eu digo, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. No rápido intervalo veio o extintor de incêndio e ficou tudo branco. E a gente tinha que voltar, porque tinha um horário da janela da rede, né, para com voltar. certeza. Como é que a gente ia voltar com aquilo tudo branco? Abriram as portas Que do estúdio. situação. Mas a gente ficou mais de 5 minutos fora do ar, colocando calhau para poder Nossa. cobrir aquele tempo que não deu Nossa. certo. Tem coisas que o telespectador não vê, né? Não, já cobri assalto ao vivo, é Nossa. muita coisa. Então, assim, mas por isso é que o jornalismo é bacana, né? É bom Eu nunca demais. gostei de rotina, Carla. A adrenalina do jornalismo é o que encanta Uma mais das a coisas que me gente. incomodavam muito no mercado financeiro é que você fazia todo dia as mesmas coisas, né? Você é funcionário de banco, você faz todo dia as mesmas A coisas. música do Chico Buarque, né? Isso. Todo dia ela faz Então, tudo sempre no jornalismo igual. não tem isso. Não. No jornalismo, todo dia é uma história nova. Mesmo né? que você vá fazer a comunidade, Isso. nem sempre você vai encontrar os mesmos personagens, não tem. o mesmo lixo. Tu te surpreende, tu vira a pauta, uma coisa nova acontece. Então, isso sempre também me seduziu muito, né? Então, eu adoro trabalhar com redação, adoro. Né? Mas aí, quando você estava fazendo o jornalismo, você saiu do banco. Isso. Saí, fiquei só como jornalista, né? E fiquei na carreira como jornalista durante muito tempo. Em 2005, eu achei que já estava suficientemente maduro para ensinar, né? Ensinar alguma coisa do que eu já havia aprendido, né? Então, fui para a universidade, né? Fui professor de algumas universidades particulares aqui. Do curso de jornalismo. Isso, dos cursos de jornalismo, de publicidade e propaganda, né? E fiquei como professor até começar o mestrado, porque também não dava mais para conciliar, né? Mas poxa vida, é uma coisa também que me realiza muito. Eu tenho hoje ex-alunos que estão aí brilhando, né? Então, assim, é uma coisa que para a gente é muito gratificante. Mas aí o teu mestrado é em aviação. Em aviação, E em aviação. como é que a gente faz esse link aí, por favor? Pois é. Eu sou da segunda turma do mestrado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do ITA. Gente, ele foi pro não é? ITA. Aí eu volto de novo para aquela história da Pois Humanas e Exatas. Isso, Teve pois é. preconceito Não, lá. Teve um preconceitozinho, o pessoal chegou e disse, pô, tu é jornalista, o que tu está fazendo aqui, não sei o quê, tu entende Porque número, detalhe, né? quem vai para o ITA, tem muito cearense lá. Preconceito por ser Exatamente. cearense, você não ia sofrer. Não, já cheguei respeitado, né? Pô, o cara é cearense, né? e tal. Aí quando E você tal. disse que era É, jornalista, aí foi que o preconceito apareceu. Aí o preconceito apareceu, porque o cara disse, pô, não estou entendendo. Eu disse, não, cara, calma, eu sou piloto, conheço a área de aviação já e tal. Aí, Porque o vestibular do ITA, para quem não conhece, só te interromper um pouquinho, César, é um dos vestibulares mais difíceis do país de você passar e exige demais de quem quer fazer o ITA um conhecimento assim quase Einstein Um pouco de acima da média, né? matemática, de física, de Isso, todas dos números, o domínio das exatas tem que ser realmente muito grande. Muito Aí, grande, e exatamente. jornalista não, jornalista gosta de leitura, gosta... Mas eu levei uma vantagenzinha. 2 mais 2 para a gente 4, já tá bom demais. Mas eu levei uma vantagenzinha, Carla, porque a prova da seleção do mestrado é realmente uma prova muito... O nível é alto, mas a prova toda é em inglês. Eu já tinha uma certa, vamos dizer assim, uma certa familiaridade com a língua inglesa, então me facilitou. E dos critérios exigidos foi uma dissertação.
Então, Aí você disse, é favoreceu aqui para o jornalista. aqui que eu Favoreceu para o me, jornalista. eu vou né? me vangloriar. É, com certeza. E outra coisa, lá eu estou unindo a comunicação com a aviação. Eu estou trabalhando lá com gerenciamento de crise na área de aviação. Mas você é piloto Eu sou mesmo. piloto privado, né? Eu não exerço profissionalmente Onde foi que você fez o curso para pilotar? Comecei aqui no Aeroclube do Ceará, né? E concluí, fiz o meu cheque de piloto no interior de São Paulo. Mas você não faz aquelas né? loucuras que Não, no Valdones, o Valdones não, faz. não. Você é estilo Tom Barros. Eu sou mais Tom Barros, é verdade. Eu tô no nível Tom Barros. Mas né? aí eles pilotam aviões menores. Você Menores. já consegue pilotar um avião eu também, maior? o meu voo é o avião que o Tom voa, né? São aviões pequenos, né? A aviação privada, que a gente chama aviação de final de semana, que a gente fala. Mas né? Entendeu? Você tem brevet. Eu tenho brevet de aviação. Para levar quantos passageiros? Não, por qualquer avião monomotor, né? Monomotor eu sou habilitado a voar, pistão. São algumas categorias, porque na aviação, Carla, é diferente de você tirar a carteira de motorista, né? Para dirigir um carro. Na aviação, cada aeronave tem uma carteira. Então, para você voar monomotor, você se habilita para aquela carteira. Para voar bimotor, você se habilita para aquela carteira. Voar jato para helicóptero, helicóptero, enfim, são várias certificações, categorias, né? Categorias. Então, a minha categoria é de avião monomotor a pistão, que é aquele aviãozinho pequeno realmente, né? Monomotor é aquele, né? Socorro. Se pifar, bimotor ainda tem um para segurar. Tem uma brincadeira que a gente diz na aviação, que se você decolou com monomotor, já decola em pane, né? Já decola em pane, né? E tu me disse que é o meio de transporte mais seguro do mundo. Carla, não, é o segundo, né? O primeiro é elevador, né? Elevador não considero meio de transporte. Você pode ir de escada. Mas o segundo é aviação, sabe? Olha, a aviação, por que elas causam certo medo nas pessoas? Primeiro, porque as pessoas não conhecem, não é? Efetivamente. E segundo, porque qualquer acidente aeronáutico, lamentavelmente, ele tem uma repercussão social muito grande, né? Porque são muitas vítimas. São muitas ao mesmo vítimas, tempo, né? geralmente. É muito difícil. Acontece, mas agora mesmo no avião da Chape, 4 pessoas sobreviveram, né? Mas normalmente, infelizmente, a quantidade de pessoas que morrem em acidentes é elevada quando há um acidente. Mas você né? lembrou só do voo da Chape, mas teve, agora qual foi o voo? Me falhou a memória, que também sobreviveram algumas pessoas. Foi um voo recente. Que eu disse, nossa, graças a Deus, né, cada vez mais a aviação está conseguindo. Foi um pouso forçado em que o avião pegou fogo, mas caiu no próprio aeroporto, né? Porque os maiores problemas na decolagem e na aterrissagem. Lá em cima está tudo ok? Isso. Uma outra coisa que se fala é o seguinte, que também cabe contraponto, né? É que, geralmente, quando há um problema na decolagem, o problema está no avião. Quando há um problema no pouso, pode haver um problema no piloto. Só que eu queria desmistificar aqui, né, essa questão de a aviação é perigosa. Olha, Carla, a aviação, você imagina a quantidade de aviões, a imensidão de aviões que tem hoje, sobrevoando não só no Brasil, mas no espaço aéreo internacional, né? E a quantidade de ocorrências é muito pequena, é algo em torno de 0,1 alguma coisa, né? Mas, infelizmente, como não há informação, as pessoas não são mal informadas, inclusive nós como jornalistas, né? Isso aí eu faço até uma autocrítica. Inclusive, quando eu não conhecia profundamente a aviação, eu também não dava eu não apurava da forma que era para apurar, né? Porque os critérios são muito rigorosos. Nessas empresas, sobretudo nessas empresas comerciais, as empresas de aviação comercial, que você tem aí, TAM, Gol, etc., os critérios são muito rigorosos, de manutenção, de fiscalização, sabe? Então, é realmente muito seguro. Eu lembro, você me falou isso, e a própria segurança, quando acontece um acidente, então a comunidade mundial ligada à aviação vai estudar quais foram as causas daquele acidente. Exatamente. Tem, inclusive, na TV fechada, né, nas TVs a cabo, um programa chamado Mayday, Acidentes Aéreos, que eu adoro assistir também. Mas eles vão no parafuso do pneu, do apoio, da bagagem, para saber que foi ali que entrou o ar errado e tal, não sei o quê. E aí você começa a dizer, poxa, o negócio é muito rigoroso. Bem rigoroso, né? Muito rigoroso. Mas lá em cima... Não, por quê? Eu adoro viajar, eu amo viajar. Mas eu sempre viajo com o coraçãozinho assim. Eu não consigo relaxar total. Porque tem gente que entra no voo, começou aqui a ler, já dormiu e acorda no destino. Não, o avião entrou numa turbulência, eu já
entra em alerta também. O avião ele é feito para turbulência, cara. Ele é testado em Mas o túnel de passageiro não é. vento. Passageiro não a é. questão da segurança de voo ela é tão séria. Você falou uma coisa certíssima. O objetivo da investigação aeronáutica, né, aqui no Brasil cabe ao CENIPA, a investigação aeronáutica, é de justamente prevenir. Né? Prevenir não é julgar nem culpar ninguém. Não é? Quer dizer, a marca do CENIPA é o homem, o meio e a máquina. Não é? É entender quais fatores contribuíram, porque não é só um fator que contribui com o acidente aéreo, são vários fatores que, interligados, naquele momento, causaram um acidente aéreo. Né? E a comunicação numa situação como essa? Né? Pois é. Esse é um caso muito, muito complicado, não só aqui no Brasil, né? Mas também no exterior. A imprensa ainda não sabe lidar com o acidente aéreo. Né? Quer dizer, quando porque acontece... eles ocorrem muito pouco. Né? Muito pouco. E quando ocorrem, felizmente ocorrem muito pouco, e quando ocorrem, a forma como você vai checar aquelas informações, às vezes não é a melhor forma. Eu não sei se você lembra de 2004, aquele acidente da TAM lá em Congonhas, que o avião varou a pista e passou para o outro lado e atingiu o escritório da própria TAM. Da própria TAM. Eu me lembro que o Bonner estava no ar fazendo um vivo, a imagem do helicóptero mostrando aquelas chamas, né? E ele, entre aspas, apurando o ar, dizendo dizendo que tinha sido uma explosão no posto de gasolina e tal. Então, realmente, é um pouco complicado. Mas, perceba, o que acontece? Na verdade, as companhias aéreas, as empresas aéreas e os aeroportos, né, eles ainda não chegaram no nível de profissionalismo de entender, por exemplo, que é preciso você ter um plano de contingenciamento de comunicação, um plano de contingenciamento de crise, que você tem que ser transparente na sua comunicação, que você deve atender o jornalista, porque o jornalista representa a sociedade e ele precisa passar aquela informação. Quanto mais você retém informação, mais insegurança você passa. Mais né? especulação, mais informação errada. E agora então, ainda mais na era da fake news. Da fake news, né? Quer dizer, quando eu comecei, você é bem mais nova do que eu, mas quando eu comecei, a gente tinha aquele modelo do emissor, meio, receptor. Né? Hoje não. Hoje você tem um emissor, tem um meio, tem um receptor e um emissor de novo. Né? Então, o cara aqui, ele produz conteúdo. Não só tem um emissor, você tem vários emissores. E produz conteúdo, e produz um conteúdo que muitas vezes não é um conteúdo correto. Então, como lidar com isso, né? Como lidar com informações divergentes, como lidar com informações técnicas, né? Dizer para o passageiro, por exemplo, que aconteceu determinado incidente, que ele não vai poder voar porque um avião ficou parado na pista. Né? Então, assim, é uma coisa muito difícil. Então, no meu trabalho lá no ITA, eu estou trabalhando exatamente isso, trabalhando gestão aeronáutica com comunicação, e acredito que vou dar uma contribuída aí para dirimir um pouco, né, dessa distância que há entre a mídia ainda e as empresas aeronáuticas, enfim, as companhias aéreas. E ainda né? mais que a gente vai ter já tem esse hub aqui. Que para nós foi né? fantástico. Com a possibilidade de vir mais. Demais, né? E tal. Então, assim, eu acho que a nossa imprensa aqui também tem que se preparar. Né? Tem que se preparar. E está começando com o César, meu querido. Adorei conversar Carlinha, contigo muito aqui. obrigado, Seja viu? sempre bem-vindo. Puxa vida. E eu espero que você não gerencie tantas crises, né? Que não tenhamos eu aqui. Também. Mas que você possa transformar aí essas duas paixões em grandes amores, né? Exatamente. Porque a paixão às vezes é momentânea, mas Isso. o amor permanece por muito tempo. Muito obrigado. Obrigada Carla. pela presença Prazerzão, aqui. Viu? E olha, vamos voltar a ouvir um pouquinho mais de música? Vamos. Vamos lá, porque agora é hora de samba rock. É com você, Nigruver. Linda de viver, de se ver passar, faz o céu se abrir, tempo parar.
perceber. De longe já me manja, eu sei. A moreníssima que invadiu o salão e de imediato causa tanta comoção. Bem que podia me deixar ver o que há por trás daquela franja. Bem que podia me deixar ver a mulher que é linda de viver, de se ver passar. Faz o céu se abrir, tempo parar. Certa timidez pode-se notar, um mistério em si a desvendar. Belzinha, lá vem ela, enfim. A moreníssima que invade o salão e de imediato chama toda a atenção. Discretamente, sem ninguém mais perceber, de longe já me manja. A moreníssima que invade o salão e de imediato causa tanta comoção. Bem que podia me deixar ver o que há por trás daquela franja. Bem que podia me deixar ver a mulher, a moreníssima que invade o salão e de imediato chama toda a atenção. Discretamente, sem ninguém mais perceber, de longe já me manja. A moreníssima que invade o salão e de imediato causa tanta comoção. Bem que podia me deixar ver o olhar por trás daquela franja. Bem que podia me deixar ver o que há por trás daquela franja. Bem que podia me deixar ter a mulher. Pam, pam, pam. Pam, pam, pararam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pararam. Pararararararara. Pam, pam, pam. Pam, pam, pararam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pararam. Parará. 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 Franja. Alegria na vida. Nigruver, adorei o samba rock que você tocou pra gente, mas sempre Obrigado, fazem isso obrigado. contigo. Sim, é a história do samba rock, né? A gente começou com uma banda de black music, que é soul, funk, aquela coisa mais... e o funk que eu toco é o funk original, o funk do James Brown, do Otis Redding, do Wilson Pickett, esse pessoal. Para não confundir com o funk carioca. Embora eu seja carioca, o funk carioca, para mim, é outra parada. Então, essa história do samba rock foi mais a imprensa, né? Que ficou assim, o cara do samba rock, a noite do samba rock. A gente passou 2 anos tocando numa casa muito, muito conhecida aqui, todo sábado. Então, assim, todo mundo conhecia como a banda do samba rock. Tinha gente que não gostava. Na verdade, foi porque a gente entrou em 2008 no mercado e algumas pessoas não gostaram muito daquilo, tem muito disso hoje em dia, e chamavam de pagodão da casa lá, né? Meio que para depreciar. Mas era o samba rock do Nigruver. Era, mas a gente fazia de tudo, a gente faz até hoje. A gente tocou aqui Ijexá, tocou funk, né? Mas tudo muito misturado. Hoje eu acho que a coisa está de um jeito que fica muito com a minha cara. Então, assim, é meio limita um pouco. A coisa do samba rock eu acho que rotula e restringe. Na verdade, a gente está cada vez mais abrindo o leque. Abrindo isso aí.
E as tuas redes sociais? Porque na hora que eu estava ali querendo publicar, te marcar numa publicação, apareceram várias. Então, qual é a tua verdadeira? Pronto, vamos nessa. Aqui vale. Vocês vão encontrar duas, é porque aconteceu, hackearam, aconteceu alguma coisa. Eu não consigo excluir a primeira, mas a primeira é mais simples. A de agora é Nigroover, que se escreve Nigroover. São 2 Os. Nigroover, _Ni. Resolveu No a história. Instagram, no Instagram. Resolveu a história. E lá o pessoal pode acompanhar a tua agenda, os teus shows. Uns vídeos, uns drops, né? Uns pedacinhos do que acontece. Mesmo assim, ainda não é exatamente o que está lá. De perto, né? A vibração, a gente é descontraído. É tudo muito melhor. É tudo muito melhor. Você gosta? Adoro, Fico muito adoro, feliz, adoro. muito feliz. E olha, deixa já o convite para quando você tiver... Com certeza tem muitos planos para 2019. Sim. Entre eles deve ter mais coisa boa vindo Antes por aí. do fim do ano, eu quero lançar nas plataformas digitais o meu primeiro disco, porque a gente já lançou músicas isoladas. Eu quero lançar um EP ou um álbum. Porque a diferença, me perguntaram um dia desse, qual é a diferença? Porque fica junto, o mesmo selo, aquilo tudo pode ser encontrado junto nas plataformas. O nome do disco é Do Bem. Do bem. Do bem. E você é uma pessoa do bem. Muito obrigado, você também. Você, por ser uma pessoa do bem, a gente quer ouvir de você quem você indicaria ou quem você ouve quando você está afim de mudar o teu ritmo, ou mesmo não. Quem é que te faz mudar de ritmo? Quem é que te faz mudar o Nigroover para outro? Eu ouço muita coisa, tanto para estudar como porque eu curto mesmo. Eu gosto muito de indicar artistas cearenses, pessoas que estão nascendo Pois que faça não a tem indicação, tanta... que no final a gente coloca o clipe dessa Vê se pessoa. vocês adivinham. No nome dessa... Eu posso dizer que é uma banda. É uma banda. O nome dessa banda tem uma bebida. Tem algo que você bebe no nome da banda. São 4 pessoas e um deles não nasceu aqui, no Ceará. Nossa, muita dica, mas eu ainda não consegui adivinhar. Pois Será que é. você em casa consegue? Vamos, no final, você vai voltar para responder quem é, tá certo? Tá legal. Então, olha, no finalzinho do programa a gente vai descobrir de quem é esse clipe que o Nigroover está indicando. Só que a partir de agora, a partir de hoje, tem novidade no nosso programa. A atriz e terapeuta Isabelle de Moraes vai fazer parte do nosso almanaque compartilhando com todos nós informações e descobertas sobre vivências transcendentais. Seja muito bem-vinda, Isabelle, ao nosso almanaque. Muito obrigada, Carla Soraya. É uma grande alegria para mim fazer parte desse querido almanaque cultural e poder trazer para vocês um pouco de informações, curiosidades e muitas descobertas sobre o universo transcendental. Aprende tudo que você me ensinou. Respira bem fundo e devagar, que a energia tá no ar. Você já parou para pensar que tudo é energia? Tudo. Do nosso corpo ao que nos cerca. Hoje eu estou aqui para falar de uma terapia energética que tem sido cada vez mais propagada no mundo, o Reiki. Você já ouviu falar nessa terapia? Tenho a mínima ideia. É alguma coisa de farra, alguma coisa assim. Eu tenho quase certeza que é uma festa. É porque tem a rave, né? Eu acho a palavra muito parecida. É uma dança? Uma balada, é? Não sei não. Rei, sei não. É o nome grego, o nome inglês, sei nem por que vai. Mas eu gostaria de saber o que era reiki, que eu não sei. Para quem não sabe, a prática do Reiki se dá pela imposição das mãos nos centros de força do nosso corpo, os chakras. E o Reiki faz a fusão da energia universal, uma força cósmica que está em tudo que existe, e o Ki ou Chi, que é uma força vital, individual, presente em todos os organismos vivos. Essa energia doada pelas mãos de alguém capacitado para isso promove uma profunda sensação de bem-estar, alivia o estresse,
as dores crônicas e favorece a cura, porque o reiki eleva o padrão da energia que corre na gente e restabelece o equilíbrio do corpo. Quem aplica o reiki enquanto impõe as mãos, visualiza símbolos que evocam a cura e que foram canalizados por um monge budista lá no Japão, chamado Mikao Usui. Já quem recebe o reiki desfruta de uma profunda sensação de bem-estar, equilíbrio e relaxamento. Em essência, o reiki permanece até hoje como um sistema de harmonização e reposição energética pela imposição das mãos. Um sistema de cura capaz de promover uma limpeza que desintoxica, desbloqueia e revitaliza os nossos centros energéticos, além de fortalecer o sistema imunológico. E tudo isso renova a nossa energia e dá aquele gás para a gente enfrentar os desafios do dia a dia. A prática do reiki não tem qualquer viés religioso. Ela já é recomendada pela Organização Mundial de Saúde e pela ONU. E recentemente foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma prática integrativa complementar que já está sendo até oferecida na rede pública pelo SUS, embora ainda por enquanto em poucos lugares. E para a gente receber essa maravilha, essa força viva e poderosa, é necessário apenas que a gente seja um canal reiki e se auto-aplique ou a receba de um reikiano. E qualquer pessoa pode se tornar um reikiano. É necessário antes apenas passar por uma iniciação. Um ritual onde somos reconectados à energia universal por um mestre reiki habilitado para isso. É como se fôssemos uma lâmpada e o mestre é aquele que vai ajudar a acender a lâmpada. Do mestre reiki recebemos também toda a simbologia necessária para canalizar e distribuir essa energia curativa pela imposição das mãos em qualquer ser vivo, qualquer. Não só pessoas, mas em animais e plantas também. Simplesmente impor as mãos sobre a área afetada e deixar a energia fluir. E essa energia é muito, muito inteligente. Ela sabe seguir exatamente para onde é necessário, rompendo barreiras de espaço e de tempo. Gente, o reiki, além de uma terapia de cura, é também uma filosofia de vida, um caminho de harmonização interna e despertar da nossa centelha divina. E pensando nisso, o Mikao Usui sugere 5 atitudes para serem adotadas diariamente. 5 atitudes que são um convite para que reflitamos sobre a nossa conduta diária no mundo. Só por hoje não se zangue. Só por hoje não se preocupe. Só por hoje seja grato. Só por hoje seja aplicado e honesto no seu trabalho. Só por hoje seja gentil com os outros. A minha consciência saúda a tua consciência e o meu coração te deseja amor e paz. Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro transcendental. Isabelle de Moraes, um cheiro bem grande para você. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, muita luz e até o nosso próximo encontro. Agora, você não saia daí porque o Almanac volta já já. Obesidade é uma doença séria e que precisa ser encarada e tratada como tal. Não é uma questão somente de força de vontade, de disciplina. Se
você é daquelas pessoas que sentem necessidade de comer mesmo quando não está com fome e que não deixa de se alimentar, mesmo depois de estar satisfeita, você deveria procurar um acompanhamento psicológico para superar essa possível compulsão alimentar. É exatamente isso, né, doutora Roberta Costa? Bem-vinda, obrigada pela presença aqui no nosso almanaque. A compulsão alimentar tem se tornado aí também um grande vilão do mundo moderno, né? Porque além das pessoas estarem sem esse controle da alimentação, o que hoje a gente tem na alimentação, com muito açúcar, muita gordura, com muito carboidrato, está deixando a população também obesa, né? E aí tem outros transtornos que acabam vindo junto. Exatamente, né? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Nós que né? agradecemos, um prazer estar é uma aqui, honra. Né? E você está tocando num ponto assim, interessante, né, Carla? Né? A questão, né, da compulsão alimentar, principalmente hoje, no momento em que a gente está vivendo assim, uma cobrança tão grande, né, por um corpo magro, um corpo perfeito. E aí a gente vê muitas dietas restritivas e, na verdade, assim, a gente associa muito a restrição alimentar a futuramente uma possível compulsão alimentar. Então, assim, falar dos outros transtornos é interessante porque, né, às vezes uma determinada situação pode estar levando a outra. Em relação à questão da obesidade, como você colocou, realmente, assim, hoje é uma epidemia que a gente vive, não só no nosso país, mas mundialmente falando. Obesidade é uma doença séria e que precisa ser encarada e tratada como tal, não é uma questão somente de força de vontade, de disciplina. E aí o que acontece, né? A gente pensa na compulsão alimentar como algo presente em praticamente todas as pessoas obesas, e na verdade não é isso que acontece, né? A compulsão alimentar é um transtorno específico, caracterizado por algumas particularidades, né? E que a gente observa que nem todos os obesos são portadores dela, mas que precisa, como você falou, né, de uma investigação, né, de um acompanhamento. Nem todo mundo que come muito significa que tem uma compulsão alimentar, mas se você, né, é estranho, como você falou, eu costumo comer quando não estou com fome, ou eu continuo comendo mesmo estando saciado, eu acho que cabe, né, procurar uma ajuda, procurar, né, aí uma avaliação para ver se encaixa. Até porque existe uma diferença entre a gula, uma coisa é você estar assim, no aniversário, numa festinha. Aí vem docinho, vem salgadinho, vem o bolo, vem o jantar. Você quer experimentar de tudo um pouco, né? Você acaba cometendo o pecado da gula. Isso. Outra coisa é você estar no seu dia a dia, né? Almoçou, fez o seu prato da refeição, faz o segundo prato da refeição, quer a sobremesa, quer tomar um suco, quer tomar um refrigerante, daqui a pouco, 5 minutos já está achando que está com fome de novo. Isso aí é que está caracterizando também uma compulsão, né? Assim, na verdade, assim, quando a gente fala da compulsão alimentar, talvez nem mesmo isso que você está falando entraria. Um episódio de compulsão alimentar, geralmente a pessoa ela come escondida. Então, se eu estou no aniversário e eu como, como você disse, o bolo, o salgadinho, docinho, né, isso não teria muito a ver com quem tem uma compulsão alimentar. A pessoa que tem, ela geralmente tem vergonha do que ela faz. E a quantidade de calorias que ela consome num episódio de compulsão, às vezes ultrapassa 5.000 calorias, 10.000 calorias. Então, não é aquela coisa de comer, de repetir o prato. Né? A gente ouviu uma... Tem gente que come lixo. Sério? Então, assim, a compulsão alimentar, dependendo do nível, então, assim, a pessoa come coisas absurdas, né? É o feijão gelado que tá na geladeira, né? Algumas pessoas, como eu disse, elas procuram, às vezes até no lixo, e elas tendem a esconder as pistas, né, ali do que elas fizeram. Né? Então, é um transtorno muito complexo. E essas pessoas, você diz assim, ela dá como desculpa, eu não sei por que é que eu não emagreço, eu como tão pouco. E aí a pessoa vê que ela está comendo pouco, mas na frente dos outros, né? Também. Tem essa questão. E eu lembro de uma expressão que a gente ouvia muito na faculdade, que era a fome oculta. Que inclusive foi tema de uma discussão do governo federal e foi publicada em discussões sobre a nutrição brasileira, sobre essa questão da fome oculta, né, que você comia para descontar ou para saciar na comida
aquela desilusão que você teve, aquela angústia que você estava sentindo, aquela depressão, aquela questão mal resolvida. Eu não consigo resolver aqui, então eu vou comer para digerir isso através da comida, né? Exato, que é o que a gente chama também da fome emocional, né? Então, assim, eu tento compensar vazios de outra ordem, né? Preencher vazios de outra ordem comendo, porque é como se fosse mais fácil, né? Tá preenchendo, entre aspas, com a comida que de fato ela não preenche, ao invés de estar enfrentando aquilo que está me trazendo tanta angústia, né? E a gente observa também, Carla, assim, que esses transtornos, eles têm muitas vezes, né, praticamente todas as vezes, como base a ansiedade, né? Então, são pessoas geralmente ansiosas, pessoas angustiadas, muitas vezes também a depressão, ela vem acompanhando isso. Por isso que, como você falou, e eu torno, né, a repetir, é importante procurar ajuda. Muitas vezes o acompanhamento psicológico e às vezes psiquiátrico também, né? Porque tem uma parte também que é bioquímica, né? Nesse tipo de transtorno. Um componente ali que precisa ser acrescentado no dia a dia. A Roberta é psicóloga e trabalha também muito com pessoas que fizeram redução de estômago, né? A cirurgia bariátrica, o bypass, ou qualquer uma dessas, colocar um balão, né? As técnicas que estão disponíveis aí para redução do peso. Essas pessoas precisam de um acompanhamento psicológico, principalmente no pós-operatório, né? No pré e no pós-operatório, que é fundamental, porque, inclusive, a gente conhece pessoas em comuns que fizeram, amigas em comuns aqui, que fizeram cirurgia bariátrica e essas cirurgias romperam, porque elas não seguiram as recomendações corretas, né, doutora? Isso, porque a cirurgia hoje é uma ferramenta poderosíssima contra a obesidade. Não existe cura para essa doença, mas existe tratamento. E o que a gente tem hoje de mais avançado, de mais eficaz, é a cirurgia bariátrica. Porém, ela sozinha não vai trazer o resultado. Então, o paciente ele precisa de uma avaliação pré-operatória e de um acompanhamento. Por quê? É necessário uma mudança de vida. Eu sempre falo para os meus pacientes, não é só mudar a tua alimentação, né? Mas toda a tua vida, porque a nossa relação com a comida, ela sofre interferências, né, de outros setores, né, de outras áreas da nossa vida. E a gente não pode esquecer também, assim, graças a Deus não é uma regra, mas como você falou, algumas pessoas que têm casos de insucesso com a cirurgia e algumas pessoas que às vezes saem, por exemplo, da obesidade e vão para a anorexia, né? Então, de um extremo ao isso, outro. Existe essa migração, né, essa mudança de transtorno. Então, ter o acompanhamento psicológico é fundamental, né? Porque mudar essa parte aqui a cirurgia faz com maestria, mas isso aqui, né, é que é o nosso grande desafio. Uma das questões da nossa sociedade que complica a vida, não só de quem tem compulsão alimentar, mas, por exemplo, quem tem vício em bebida, quem tem vício em algum tipo que não tem esse controle, é porque a nossa sociedade só acha que uma boa amizade, um bom relacionamento, uma boa reunião só pode ser feita com comida e bebida. Então, você está com os amigos, vamos tomar uma cervejinha. Quem está tentando controlar o alcoolismo não pode tomar aquela cervejinha. Qualquer dia desse a gente toma um café com bolo, com isso, com torta, com torrada, vamos fazer um chá da manhã, um chá da tarde. Então, assim, fica difícil nessa nossa sociedade, né, você se reunir só para sentar e conversar. Tem que ter alguma coisa para beber e para comer. As pessoas não fogem disso, né? E para quem está lutando contra isso é complicado. Até porque, assim, a gente não pode negar que a comida ela tem um aspecto aí cultural no nosso meio, né? Tem um aspecto que é social. Não vejo problema em você sair para jantar com um amigo, em você, eventualmente, né, ter esses encontros regados, né, a essa parte gastronômica. O nosso problema hoje é porque a exceção virou a regra. Né? Então, todo dia eu saio para tomar o chopinho. E nesse período que a gente está chegando próximo às confraternizações de final de ano, é mais complicado ainda. Exato. Né? Eu costumo até dizer para meus pacientes assim, a gente sai para comer e aproveita e vê os amigos, não é isso? Né? Quando, na verdade, a comida ela tem o seu lugar limitado, né? Que não é apenas de, digamos, suprir as nossas necessidades fisiológicas, ela tem algo que é simbólico, mas tem que estar dentro de um contexto e de um limite. Né? Isso que a gente precisa ver. E hoje a gente vive extremos. Ou eu estou comendo de tudo,
ou eu não estou comendo nada. E, na verdade, o que a gente tem que buscar é o meio termo. Né? Falando um pouquinho aí da questão de outros transtornos, a gente tem um transtorno que talvez não seja muito divulgado, que é a questão, por exemplo, da ortorexia. O que é isso, né? Que malha demais, as pessoas que querem o comer saudável, né? Então, eu não como glúten, lactose, carboidrato, né? Então, eu sou super saudável, mas como é algo extremo, não é saudável, né? E realmente chega no patológico, e a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, é o equilíbrio. Eu posso tudo, desde que seja, né? E no meio dessa história, se nem o adulto consegue lidar bem com isso, criança e adolescente é mais complicado, né? Então, só para a gente fechar essa nossa conversa, que recomendações como psicóloga que lida com essas questões todos os dias, com pacientes que passam por esses transtornos alimentares, na fase da infância e da adolescência, como é que os pais, as avós, tios, quem convive com aquela criança deve se portar? Pronto, eu acho que a gente tem que resgatar uma coisa, né, que é um pouquinho mais lá de trás, mas que a gente poderia trazer para agora, que é o cozinhar, né, é o preparar o alimento do seu filho, é tentar, na medida do possível, estar junto na hora das refeições. Eu também digo muito para meus pacientes, vamos desembalar menos e vamos, né, descascar mais. Hoje em dia, assim, a gente tem muita questão assim, da modernidade, então a televisão, é o computador, é a correria do dia a dia, mas eu acho que com um pouquinho de esforço, eu sou mãe, né? De 2 bebês lindos. Pronto, então assim, eu tento estar presente, né, na vida dos meus filhos, né? Tento mostrar para eles que não existe comer errado e comer certo, alimento bom e alimento ruim, né? E acho que procurar ter esse equilíbrio. E como eu disse assim, cozinhar, né? A gente resgatar esse hábito das nossas mães, de repente das nossas avós, não é fácil, mas é possível, né? Nem que seja comece no fim de semana, né? Porque leva quem as crianças trabalha pra durante cozinha a semana também, né? O adolescente para a cozinha, né? Ensina ali uma coisinha simples, né? Para ele estar fazendo, porque é uma outra coisa assim que a gente também observa. Quem cozinha tende a ter uma relação mais saudável com o alimento. Você tem uma troca de energia com aqueles alimentos, né? Isso, exatamente. E olha, mais uma vez, muitíssimo grata por sua presença aqui, sua participação, Roberta Costa, psicóloga, e que nos falou aqui hoje sobre transtornos alimentares. Mas a gente também adora comer, faz parte do nosso instinto. A gente precisa da comida para se alimentar, para ter energia para o nosso dia a dia. E é por isso que agora a gente, depois dessa orientação, vai para o quadro de comer. O que é que a gente tem para comer hoje? Vamos descobrir já já. Olá, Carla Soraya e Almanac Cultural. Eu sou a Mônica Lima e hoje eu vim fazer para vocês uma torta de ganache de chocolate com castanhas. Eu vou utilizar 60 gramas de manteiga, 50 gramas de açúcar refinado, um ovo pequeno, 35 gramas de farinha de castanha, 125 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de cacau em pó e uma pitada de sal. Para iniciar o processo, eu vou bater a manteiga com o açúcar, vou bater até ficar um creme homogêneo. Em seguida, eu vou colocar o ovo e levar novamente à batedeira. Vou bater até que fique cremoso. Depois de pronto o creme, eu vou levar as castanhas para fazer uma farinha de castanhas para adicionar nessa massa. As castanhas devem ser batidas até formar totalmente uma farinha. Agora adicione essa farinha de castanhas ao creme. Em seguida, adicione os demais ingredientes secos: o cacau, a farinha de trigo e uma pitada de sal. E leve novamente à batedeira só para obter uma mistura homogênea dos ingredientes. Depois de misturar os ingredientes, eu uno essa massa, envolvo num plástico filme e levo para descansar na geladeira por aproximadamente 1 hora. Depois da massa descansada, eu vou abrir sobre uma camada de plástico filme para facilitar no momento que eu for transferir para a forma. E
E para vocês que estão em casa, caso não tenham um rolo, você pode abrir a massa com o próprio rolo do plástico filme, que ele é bem rígido e também dá certo. Estou abrindo a massa para que ela fique na espessura de mais ou menos 2 milímetros. Para a torta eu quero uma massa bem fina, que eu terei bastante recheio. Para você saber que se a massa já está no tamanho ideal para ser colocado na forma, eu pego o meu aro, venho aqui na massa, meço e tiro mais ou menos 2 dedos dos lados passando de massa, que já vai ser o tamanho ideal para preencher toda essa forma. Com o auxílio do plástico filme, eu vou transferir essa massa para a minha forma, sem correr o risco dela quebrar, porque é uma massa muito fina. Antes de tirar o plástico filme, eu venho fazendo os ajustes, venho acomodando toda a massa no aro. Depois que for acomodado toda a massa dentro do aro, eu tiro o plástico filme e faço apenas o reparo nas bordas. Vou tirando o excesso de massa. A receita dessa massa, ela rende 2 tortas dentro desse aro de 18 centímetros. Ela dá um total de 350 gramas. Depois que eu preencher toda a forma, eu levo para descansar 10 minutos na geladeira. Depois de descansar, eu pego um garfo para fazer furos nessa massa, para que no momento que assar, evite de ficar um lado mais alto que o outro, para que o ar possa circular por toda a massa. Após esse processo, eu vou levar ao forno por cerca de 15 minutos. Enquanto a massa está assando, eu vou fazer o recheio. Para a ganache, eu vou pegar o creme de leite e vou aquecer. Vou fazer um aquecimento aqui apenas com 60 segundos. Agora eu vou utilizar esse creme de leite aquecido para derreter meu chocolate e obter a consistência do meu ganache. Misturo para ficar bem homogêneo. Depois da ganache pronta, eu vou reservar e vou pegar a minha massa que já está assada. Depois que a minha massa esfriou, eu vou despejar o meu ganache e vou levar para a geladeira para firmar o recheio por aproximadamente 4 horas. Depois que eu tirei da geladeira, que firmou o recheio, agora eu vou decorar. E eu vou utilizar para decoração castanhas raspadas e inteiras. Eu vou despejar por toda a torta raspas da castanha e aí eu vou utilizar as castanhas inteiras para finalizar a decoração. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa torta de chocolate com castanhas. Faça para sua família e para os seus amigos e até a próxima. Tá, eu gostei da sugestão e eu espero que você, como eu, faça com certeza essa dica aí do nosso quadro de comer. Mas a gente está ficando por aqui. Eu vou perguntar ao Unigroover quem é a indicação que você dá do nosso clipe de hoje, que você fez um mistério danado, tinha uma bebida no meio. Algo que se bebe. Ou não era daqui. Afinal, quem é? Qual é essa banda? Vocês vão ouvir agora, espero que vocês aproveitem e tal. Escute o Silêncio com a banda Danchá. Chá. Era o que a Danchá. gente bebeu. Então. Tinha um monte de gente aqui pensando em outras coisas. Obrigada mais uma vez, Muito Unigroover, a obrigado. todos que Você é uma vieram. das pessoas mais simpáticas e mais acolhedoras da TV. Sério. Muito obrigada, muito Se obrigada. não há mais. Muito Volte obrigado. sempre também aqui vocês, ou com o Unigroover, ou em outras bandas aqui, mas eu acho que o Unigroover é ciumento, ele não deixa vocês virem com outras, não. E eu espero que você também volte sempre a ficar ligado junto conosco aqui no nosso Almanac. Um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro bem grande para todo mundo. E a gente vai encerrar a nossa edição de hoje com a dica musical do nosso amigo Unigroover, a banda Danchá. Choramos por não
não saber que tudo é tão belo. Mentimos para alimentar a vida do nosso ego. Cansamos de tanto correr por não termos um caminho certo. Nos iludimos com o lindo que na verdade é feio. A vida mostra toda a carência dos seres humanos que se maltratam e se humilham com seus vários tombos. Escute o silêncio da vida, não da ilusão que soa forte ao vento.